Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Oulart, este é o canal Memearquia e o tema do nosso vídeo de hoje é Movimentos Sociais Urbanos no Brasil. Esse é o título do nosso vídeo de hoje. Então, para início de conversa, é importante destacar que esse vídeo, ou boa parte das informações, das discussões neste vídeo, elas são retiradas de um texto chamado Movimentos Sociais Urbanos, que foi escrito em 2015 por 3 autores, né? Farage, Brito e Pereira, são os sobrenomes desses autores. Eu posso colocar nos comentários aqui do vídeo o link para esse texto. Então, boa parte das temáticas discutidas, das informações apresentadas, são originárias desse texto que eu recomendo a leitura para que vocês entendam de maneira mais aprofundada os movimentos sociais urbanos no Brasil. O vídeo aqui é só um convite, né, a essa reflexão, essa discussão. Então, aí, pensando no texto, esses autores eles começam trabalhando um conceito chamado de direito à cidade. Esse conceito, essa definição, é de um pensador francês chamado Henri Lefebvre. Então, esse pensador constrói essa concepção do direito à cidade que, segundo esse pensador, esse autor, é um direito coletivo, não é um direito individual. Então, o direito à cidade é o direito da coletividade transformar a cidade. Então, o direito de mudar, de transformar, de redimensionar, de transformar a cidade não seria de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos que habita a cidade, mas de toda a coletividade que ocupa esse espaço urbano, tendo o direito de transformar esse espaço urbano. E por que esses autores iniciam o texto discutindo ou trazendo essa ideia do direito à cidade? Porque esses autores entendem, e eu concordo com eles, que as cidades brasileiras, ou também fora do Brasil, mas como a discussão se concentra no Brasil, vamos afirmar assim, as cidades brasileiras não contemplam esse direito à cidade. Ou seja, as cidades brasileiras, né, segundo esses autores, o direito de transformar as cidades brasileiras não é de todos que habitam a cidade, mas de grupos específicos que têm influência, poder sobre o Estado enquanto município, mas também o governo estadual e até o governo federal. Esses grupos têm o poder via Estado de sozinhos ou tendo a maior parte do controle sobre a transformação da cidade, ficando a maioria da população fora das esferas de decisão para a transformação da cidade. E quem seriam esses, principalmente, que têm o poder nas cidades brasileiras de transformar esse espaço? Principalmente o capital imobiliário, as construtoras, as empresas de locação de imóveis, donas de imóveis, eles que teriam o real poder de transformar a cidade, de definir onde fica shopping, onde fica condomínios, onde passam avenidas, estradas, ruas, praças. Estaria na mão desse capital, do capital imobiliário, que está ligado ao capital bancário, como é o capitalismo, no tipo de capitalismo que nós vivemos hoje. Ele tem o real poder de transformar a cidade. Então, justamente por esse monopólio da transformação da cidade, que nascem movimentos sociais urbanos, na expectativa de, pela luta, também conseguirem participar da transformação da cidade, ou exercer o direito à cidade, conforme a concepção do autor francês que nós citamos. Então, os movimentos sociais urbanos, só para a gente saber onde está pisando, o movimento social ele é uma coletividade, né, um grupo de pessoas que luta de forma permanente, contínua, por um interesse ou interesses comuns. E essa luta objetiva transformar ou toda a sociedade, ou pelo menos parte dela, para que esses direitos, para que esses interesses comuns a esse grupo sejam atendidos. E o movimento social urbano são esses movimentos sociais, nessa definição que eu dei, que atuam por interesses ou por elementos que envolvem a cidade.
por exemplo, transporte coletivo, a própria habitação, acesso à saúde no bairro. São essas as demandas que os movimentos sociais urbanos têm. Fica o convite para vocês para conferir um outro vídeo aqui no canal, que é um vídeo Movimentos Sociais Definições, também posso deixar aqui nos comentários, em que eu faço uma discussão mais aprofundada das definições dos movimentos sociais. Porque nós temos movimentos sociais urbanos, mas também temos movimentos sociais rurais. Então, esse vídeo de hoje, ele especificamente toca nos movimentos sociais urbanos, ou seja, uma coletividade que luta por interesses que são comuns a esse grupo, interesses esses ligados à cidade, como transporte, moradia, creches, com alguns deles nós já falamos anteriormente. Então, isso que é o movimento social urbano, que surge, aí navegando na argumentação dos autores, na expectativa de levar aqueles que estão fora das esferas da decisão de como transformar a cidade, de lutar para que eles entrem nessas esferas de decisão, fóruns, câmaras, para que eles também influenciem na transformação das cidades. Então, os autores, para entender esses movimentos sociais hoje, fazem um histórico dos movimentos sociais urbanos no Brasil. Então, temos aí alguns marcos, e o primeiro deles foi a década de 60, em que pela primeira vez há debates em nível nacional sobre a questão urbana, sobre a organização ou a desorganização do espaço urbano. Só que logo vem 64, o golpe e a repressão dessas organizações coletivas, e só na década de 70 e 80, que é o momento da reabertura para a democracia, é que voltam ou afloram diferentes movimentos sociais, dentre eles os movimentos sociais urbanos. E na década de 80, que é a década onde está se encerrando o regime, quando está se encerrando o regime militar, nós temos uma nova configuração no Brasil na relação campo-cidade. Na década de 80, ou já na década de 80, 75% da população brasileira já era urbana, habitava cidades. Habitava a cidade de que forma? De uma forma desordenada, não havia uma infraestrutura para acolher essa maioria da população, 75% dela, da população brasileira, que agora mora nas cidades. Então, a cidade já nos anos 80 no Brasil enfrenta uma nova forma de caos urbano. O Brasil já é um país urbanizado, diferente da primeira metade da década do século XX, e essa urbanização ela foi marcada pelo inchaço das cidades. Muita gente na cidade, mas sem uma infraestrutura social, econômica para abraçar essas pessoas. Então surgem grandes problemas que envolvem transporte público, acesso a creches, moradia, habitações irregulares, precárias, que são assoladas por chuvas, são mais expostas às condições naturais. Então todo ano aquela chuva que vem e deixa vários desabrigados, porque moram em situações de risco, como diz a terminologia técnica. Então, essa situação faz com que a década de 80 seja uma década em que os movimentos sociais urbanos vão ter debates e ações acaloradas no sentido desses que estão fora, mais uma vez, da esfera das decisões sobre a transformação da cidade, possam entrar nessas esferas de decisão e possam influenciar na transformação da cidade. Então, no ano de 1985, nós temos a formação do Movimento Nacional pela Reforma Urbana. É o primeiro movimento social urbano que tem uma abrangência nacional lutando pelo direito à cidade. No ano de 1987, nós temos a criação do Fórum Nacional de Reforma Urbana, que tem como meta a criação de um Estatuto das Cidades, que só será aprovado no ano de 2001. Ou seja, em 87 é criado esse fórum, que luta principalmente pelo Estatuto das Cidades, que só vai ser criado no ano de 2001. E qual era a composição desse fórum? Vou citar aqui. Então nós temos a Central dos Movimentos Populares, o Movimento Nacional da Luta pela Moradia, a Confederação Nacional das Associações de Moradores, a União Nacional da Moradia Popular, e temos também a participação de diferentes ONGs, sindicatos, grupos e setores de pesquisa de universidades,
também são ligados a esse Fórum Nacional, que tem uma atuação mais de proposição, até de consultoria em relação aos municípios sobre a organização do espaço urbano. É um ambiente mais de negociação e de construção de projetos para a transformação da cidade do que principalmente de luta. Mas foi um marco também na construção desses movimentos sociais urbanos brasileiros. E o ano de 88 também foi um grande marco, foi o ano da promulgação da nossa atual Constituição, da Constituição Federal. E na Constituição Federal Brasileira, no inciso 23 do título 2, há a seguinte declaração, citando a Constituição: a propriedade atenderá à sua função social, entendendo enquanto função social os direitos sociais, como educação, saúde e previdência. E no ano de 2010, avançamos a década de 80 para o ano de 2010, é aprovada uma emenda à Constituição que inclui o direito à moradia enquanto uma dessas funções sociais. Então, o direito à moradia também é uma função social que deve ser exercida pela propriedade, né? Então, esse é um pequeno histórico da reorganização ou da organização dos movimentos sociais no período da redemocratização, ou seja, dos anos 80 para cá principalmente. E como é que os movimentos sociais urbanos eles estão hoje? Então, atualmente, nós temos, os autores colocam duas, não sei se eles gostariam que eu usasse o termo de classificação, porque eles não querem classificar muito esses movimentos, mas duas manifestações principais, digamos assim, dos movimentos sociais brasileiros. Nós temos uma primeira, que são os movimentos de ação direta. O que é essa ação direta? São as ocupações. O que é ocupação? O coletivo, né, do movimento social, né, daquele movimento, ocupa um local, uma área, que pode ser um prédio, um imóvel, um terreno, e ali eles começam a construir uma organização habitacional para aqueles que estão ali. E os locais, os imóveis escolhidos para essa ocupação acontecer são os imóveis que o movimento social entende como aqueles que não estão atendendo a sua função social estabelecida na Constituição. Então, esses movimentos sociais de ação direta ocupam esses locais entendidos como locais, repetindo, que não estão cumprindo a função social da propriedade, como diz a Constituição, que é atender, dentre outras coisas, o acesso ao direito à moradia. E dentro desses movimentos sociais de ação direta, nós temos quais que se destacam por ter uma abrangência nacional. Nós temos o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é o mais aí falado, lembrado. Temos também o movimento Resistência Urbana e o movimento de luta nos bairros e favelas. São aqueles que mais se destacam dentre esses movimentos de ação direta via ocupações. E temos aí uma outra manifestação, um outro tipo desses movimentos sociais urbanos, que são as organizações pequenas e médias, que lutam por questões mais do cotidiano da cidade, como transporte, como acesso à creche, e são movimentos com uma abrangência menor, é um outro tipo de movimento. Então nós temos aí, esses movimentos sociais urbanos existem, tem práticas e tem propostas para que aqueles que atualmente estão fora das esferas de decisão, de transformação da cidade, entrem nessas esferas de decisão. Esse vídeo ele não tem a função de fazer com que você goste ou desgoste dos movimentos sociais. Apenas nós estamos fazendo uma reflexão do que são os movimentos sociais atualmente. Mas para encerrar, eu gostaria de citar dois dados que os autores colocam, que são dados referentes aí ao meado da década de 2010, o texto de 2015, como eu disse no início, que são dados referentes à situação da moradia no Brasil. Atualmente, 6 milhões de famílias brasileiras não têm acesso à moradia digna. O que é moradia digna? Que tem eletricidade constante, que tem água corrente limpa, potável, que tem uma estrutura confortável, que
todas as pessoas possam ficar ali dentro com espaço suficiente, próprio. 6 milhões de famílias não têm acesso à moradia digna nessas condições mínimas de salubridade, conforto, que são necessárias a uma vida digna ao ser humano. E nas famílias brasileiras, ou as famílias brasileiras que têm uma renda até 3 salários mínimos, nessas famílias, 30% desse orçamento é consumido pelo aluguel, pela moradia. Então, das famílias brasileiras que têm uma renda mensal de até 3 salários mínimos, 30% dessa renda é consumida pelo pagamento do aluguel, ou seja, é muito, né? É uma quantia muito grande em relação a esse orçamento familiar. Tem que tirar o resto para alimentação, transporte, vestuário, e 30% dessa renda vai para o aluguel. Então, você concordando ou não com as atitudes ou com a existência dos movimentos sociais, é impossível negar os dados. Ou seja, nós temos um déficit habitacional no Brasil, nós temos um problema habitacional no Brasil. Há muita gente sem casa ou sem moradia digna. E os movimentos sociais dão uma resposta a essa demanda social. Nós já falamos isso no vídeo anterior. Os movimentos sociais, eles nascem como respostas às demandas sociais. No caso aqui, a demanda por moradia ou por melhores condições urbanas, pensando nos movimentos sociais urbanos como um todo. Fique aí a reflexão se você concorda ou não com a existência ou com as ações dos movimentos sociais. Comente aqui no nosso vídeo para a gente conversar sobre isso. Eu posso apresentar outras bibliografias, outras leituras sobre os movimentos sociais ou especificamente sobre os movimentos sociais urbanos. Tá bom? Espero que você tenha gostado da reflexão. Eu vou ficando por aqui. Convido você a dar o seu gostei no vídeo, a compartilhar, a inscrever-se no canal, a ativar o sininho para ter as notificações e também para seguir Memearquia no Instagram e no Facebook. Nós temos ali memes, pelo menos diários, sendo publicados ali, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem bem e até a próxima.